Estamos aqui com mais um Vencer SA para você, diretamente da Uninassal Recife. É um prazer imenso estar mais uma vez com vocês, ao vivo, nesse programa feito com todo carinho na web para você que está assistindo. Estamos aqui hoje com uma plateia maravilhosa, os alunos de fisioterapia, farmácia, enfermagem, biomedicina e nutrição. Muito obrigado à presença de todos. Obrigado a todos vocês do Brasil que está assistindo o nosso programa, que está acompanhando o nosso programa e sempre agradecendo aqueles que mandam mensagens, né, elogiando, dando dicas, sugestões para o nosso programa. Então, hoje estamos aqui para falar de um tema super interessante, que é cardiologia. Como crescer cuidando do coração das pessoas e das empresas. E para falar de um tema como esse, tem que ser uma pessoa com muita vivência na área da saúde e também com muita vivência na área da gestão. Por isso que estamos aqui com um convidado super especial, Dr. Domingos Melo, cardiologista, pós-graduado e doutor em cardiologia pela USP, especialista em cardiologia pela Oklahoma University e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, proprietário da clínica Ergocardiomedicina, empreendedor com empreendimento futuro aí de um hospital, vamos falar sobre isso já já. Atualmente é professor de medicina da Uninassal e coordenador da especialização em cardiologia da Uninassal. Isso mesmo, isso é o currículo de Dr. Domingos, que está nos dando a honra de estar aqui conosco. Dr. Domingos, boa noite, um prazer tê-lo conosco. Boa noite, professor Tibério, a honra é minha de estar com você aqui, o professor Tibério, que é uma das pessoas que tem uma desenvoltura educacional fantástica. Poucos vi como você, então parabéns, a honra é toda minha. Eu fico feliz, né, escutar isso de um profissional com um currículo desse. Já aumenta meu cachê hoje. Né? Doutor Domingos, para começar o nosso bate-papo, depois de um currículo desse, não tem como perguntar. Como foi a formação de Domingos? De início já queria medicina, cardiologia, ou isso aconteceu no decorrer da trajetória? Bom, de início eu pensava em ser professor de matemática, na verdade. Eu gostava muito dessa parte de física e de matemática quando estava na escola. Eu estudei uma parte de minha vida em escola pública. A escola pública, no passado, era uma escola bastante forte. E depois eu fui para uma escola privada e daí fui fazer o meu vestibular. E na decisão do vestibular, no segundo ano já tinha aquela ideia de se fazer um vestibular de experiência. Então eu já fiz o meu primeiro vestibular de experiência e fiz para matemática. E aí passei lá em matemática e estava pensando em ser matemático. Mas eu gostava também muito da parte humana. Eu gostava muito de tratar com as pessoas. E isso me despertou, dentro do estudo da biologia, que a medicina era uma perspectiva. E naquela primeira fase se tornou até como um desafio. Isso era muito difícil passar em medicina. Eu disse, então, eu vou passar em medicina, porque eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de falar com pessoas, e por conta disso eu encaminhei para a medicina. E aí, quando entrei na faculdade, foi aquele impacto, e realmente uma coisa que eu gostei demais. E aí eu fiquei abismado com essa área, que é uma área que até hoje continuo apaixonado. Então, eu sou médico por paixão real de ser médico, eu adoro o que eu faço. Isso me gratificou muito, quando a gente acerta na nossa escolha, a gente se sente muito gratificado. Mas durante o curso médico, eu já comecei a me envolver em tratamento de pacientes graves, já comecei a trabalhar em UTI, e aí veio a decisão de ser cardiologista, porque a cardiologia estava despontando naquela época. Lembre-se que eu já vou fazer 28 anos de formado agora, então a estrada já foi longa. Naquela época a cardiologia estava despontando e por isso, Tibério, eu me dirigi para ser cardiologista. Rapaz, uma pequena mudança, né? Da matemática para a cardiologia, sutil. Domingos, nesse decorrer de trajetória profissional, pelo currículo percebe-se que você galgou vários degraus, conseguiu sucesso, mas como foi para chegar onde você chegou? Quais foram os grandes desafios
para chegar a um nível de ser reconhecido e estar no patamar que você está hoje? Para você ser reconhecido como profissional em qualquer área, basta a gente dar uma olhada nas pessoas no mundo que tiveram esse tipo de evolução também. O que é muito importante é que você estude muito. Então, a área de saúde como um todo, ela é uma área que requer que todo profissional estude bastante, que ele conheça profundamente o que ele faz. Isto é o que vai fazer e trazer para você o reconhecimento. Então, quando você começa a despontar dentro da área que você está trabalhando, as pessoas que estão com você começam a perceber essa sua diferença e começam a convidá-lo e a levá-lo para a grandeza. Então, eles vão sempre lhe puxando, porque eles percebem que ali tem um profissional que gosta de estudar. Então, na minha cabeça, o grande resultado é estudo, como a gente dizia no passado, folhoso, o tempo todo lendo. Importante o senhor falar isso, e principalmente para o jovem que está aí do outro lado, iniciando carreira, Domingos. Existe sempre, a gente lembra, na juventude, né, os prazeres da juventude. E um curso na área de saúde é um curso caro, o investimento é alto financeiro. Qual foi o mais difícil nessa trajetória toda? Abdicação ou investimento financeiro? Eu entrei numa faculdade que ela cobrava uma pequena taxa, hoje ela já é completamente pública. Eu fui aluno da Universidade de Pernambuco aqui. Então era uma pequena taxa. Então o investimento financeiro, mesmo naquele tempo, já não era tão fácil. Mas a grande dificuldade que o profissional de saúde enfrenta hoje é a abdicação. Porque ele é um profissional que ele tem que deixar de lado muitos prazeres da vida para se dirigir à profundidade de sua profissão. Então, quem já está nessa área, que vocês já estão, vocês já percebem a dificuldade que nós temos em relação à leitura. Os capítulos são longos, os assuntos são difíceis. Então, a dedicação é muito grande. Então, a abdicação é um grande problema. Então, tinha aquela festinha, tinha que deixar de ir. Não podia ir para a festinha. Mas na minha casa já tinha essa lei. Você tinha a hora para chegar. Então, a hora para chegar tinha que ser, no máximo, às 9 da noite. E quando chegava, tinha que dar o bafo. Que era o bafo, porque mamãe pediu o bafo para ver se você tinha bebido. E não bebia, né? Mas, às vezes, ela que tinha bebido e sentia o bafo dela. E você era culpado. Eu era culpado. E ela estava sempre certa, óbvio. Sempre certo. Então, a abdicação é muito difícil em qualquer área, né, Domingos? A abdicação é difícil porque a gente percebe que, às vezes, a gente vê a juventude passando e os seus coleguinhas estão ali se divertindo, mas os frutos que nós colhemos depois são muito bons na maturidade. Porque muitos dos que estiveram comigo e tiveram várias oportunidades de se tornarem grandes profissionais, não conseguiram, nem a faculdade frequentaram e hoje sentem essa perda, porque aquela festinha acabou. Para você ver que para todos que galgam o sucesso, tem um preço para isso, né? Tem um investimento. Não é só para você, não. Doutor Domingos não parece essa cara de lorde dele, mas ele teve que passar por tudo isso também. Não só foi você. Doutor Domingos, falando já do seu crescimento profissional, a gente vai adentrar agora numa coisa muito interessante, que é o Domingo Gestor. Como surgiu a clínica? Mas isso é uma pergunta que você responde daqui a pouco, depois do nosso comercial. Fique aí, não saia não, a gente volta já. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninasal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninasal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já. Estamos de volta ao nosso segundo bloco do Vencer S.A., aquele seu programa feito na web com muito carinho para você. Hoje, com o nosso convidado Domingos Melo, cardiologista, empresário, empreendedor e acadêmico.
não é? Falando do tema cardiologia, como crescer cuidando do coração das pessoas e das empresas. E antes de voltar de começar o segundo bloco, eu tinha deixado a pergunta e agora eu direciono para o nosso convidado. Doutor Domingos, como surgiu a clínica Ergocardiomedicina? A clínica ela surgiu de uma expectativa de que quando eu resolvi entrar na parte profissional, eu percebi que eu gostava muito de fazer o consultório, de ter contato com meus pacientes. E aí eu fiz o primeiro consultório, aluguei uma salinha, coloquei lá o meu birô e fui para o desenvolvimento da arte médica. E ali eu comecei a gostar, porque eu achava muito interessante os pacientes irem lá me esperar para serem atendidos. E isso foi crescendo, eu fui sempre ficando em consultórios e cada vez mais me especializando em tecnologias. Hoje eu também sou ecocardiografista, que é um tipo de exame que nós fazemos na cardiologia, mas já passei por teste ergométrico, que é aquele famoso teste da esteira que a gente faz, e isso fez com que viesse o pensamento de associar todas essas tecnologias num lugar só, que não fosse somente um pequeno consultório. E daí resolvemos fazer a clínica, compramos um terreno, tudo fiado, mas deu tudo certo. Compramos o terreno e construímos uma clínica que ficou lindíssima, né? Não apenas por ser minha clínica, mas ela foi feita com muito esmero. Então ela ficou com salas maravilhosas, salas amplas, porque eu acredito muito na humanização, de você entrar num consultório e ter aquela sala ampla para que você possa falar com o seu médico, porque aquelas salas minúsculas, às vezes, que a gente entra, aquilo me incomodava muito. E foi assim que a clínica se estabeleceu. Hoje nós temos uma clínica que ela cresceu, nós temos todos os serviços de cardiologia já na clínica, mas nós associamos outros serviços. Então nós temos até odontologia, nós temos odontologia, temos psicologia, temos nutrição, temos massoterapia, todos profissionais que se voltam para a área de tratamento de saúde. E temos a fisioterapia. E uma coisa que eu coloquei na minha clínica, que também já devia ter inaugurado, é a sala de aula. Lá tem uma sala de aula onde nós fazemos cursos de formação, tanto para os nossos pacientes, para receberem orientação sobre suas doenças, e também cursos para os profissionais de saúde, em vários tipos de curso. Nós temos um curso hoje que é curso de ausculta cardiopulmonar, para aprender a usar o nosso estetoscópio, como é que a gente utiliza para identificar as doenças do coração e as doenças do pulmão. Enfim, foi assim que a clínica se estabeleceu. Quantos funcionários a clínica tem hoje? Hoje, 20. É uma clínica pequena, mas com perspectiva de crescimento. 20 funcionários e é pequena? É pequena ainda. Quando ela estiver grande, terão? Eu acho que eu tenho megalomania. A ideia são 2.000. Vaga para muita gente que está assistindo a gente, não é isso? Doutor Domingos, mas a clínica foi o primeiro negócio e já deu certo, ou teve algum que deu errado antes? Não, teve um que deu muito errado. Antes dessa clínica que fizemos, nós estava começando a surgir essa ideia de clínicas populares e tal. Então nós fizemos um grande investimento para uma clínica popular em Jaboatão. E foi feita uma clínica nova, muito bem estruturada, preparada, com 40 salas de atendimento, salas todas seguindo todos os padrões de atendimento, toda moderna. Compramos equipamentos todos novos, mas não tivemos nenhum sucesso. Foi o maior prejuízo, quase que eu quebro, vou para a falência. Mas, doutor Domingos, todo grande empreendedor de sucesso já teve um negócio que primeiro deu errado, para aprender com os erros. O senhor é apenas mais um empreendedor de sucesso que errou no início. Parabéns. O problema é que a gente, às vezes, fica com aquele pensamento, vou desistir, nunca mais vou voltar à clínica, vou ficar devendo o banco o resto da vida. Mas deu tudo certo. Existe uma frase que se diz, nada resiste ao trabalho. Então, se você trabalha, tenha certeza que o sucesso vai chegar um dia. Me diga uma coisa, eu vou utilizar agora uma palavra, Dr. Drauzio Varela, no Mesa Redonda, há um tempo atrás, que foi perguntar, doutor Drauzio, por que o senhor não assume um hospital, uma secretaria, um ministério? Ele disse, porque médico não sabe administrar nem a vida dele direito.
Aí o senhor, além de administrar a sua, administra a da clínica, a dos funcionários, a dos pacientes. E aí eu pergunto, como médico, quais as maiores dificuldades encontradas como gestor? Na gestão administrativa, eu concordo plenamente com o Drauzio Varela que às vezes que eu tentei ser administrador real para estar cuidando lá da conta menor, para fazer o cálculo, a compra, isso daí não deu certo. Eu acho que cada um no seu quadrado. Então, tem que ter o administrador que vai fazer isso. Por isso que existe a formação do administrador. Agora, como gestor de forma geral, nós temos que ter um entendimento, e aí eu fiz uma pós-graduação de gestão em saúde, que é mais uma coisa que eu não citei no currículo, mas fiz essa pós-graduação para entender como fazer gestão. E aí passei um ano lá nessa pós-graduação para aprender as coisas de gestão, mas mesmo assim hoje eu ainda dirijo a maior parte da gestão para as pessoas que já são mais preparadas para isso. Então eu faço uma gestão geral. A gente tem a visão do que você quer atingir, você cria a ideia, desenvolve mais ou menos o programa e aí você chama as pessoas que vão lhe apoiar, porque essas pessoas é que verdadeiramente fazem o nosso crescimento. Doutor Domingos achou pouco, né? E ainda fez gestão em saúde. Está faltando alguma outra, doutor Domingos? Eu tenho a vontade agora de ir para a livre docência, que são mais 3 anos de estudo, com muita dedicação, mas eu termino minha carreira fazendo essa livre docência ainda. Doutor Domingos, qual o maior erro de Domingos como gestor? Qual foi o maior erro? É achar que você sabe tudo. A gente acha que consegue tudo porque tudo que você vem fazendo é numa velocidade incrível, né? É aquela coisa do The Flash, é aquele indivíduo, porque nós temos na população em geral 3 tipos de personalidade. A personalidade A, B e a C. Então a personalidade A é o indivíduo que, para dar um exemplo bem corriqueiro, ele bate o escanteio, ele corre para a área, ele cabeceia, ele vira o goleiro e ele ainda apita o jogo. Então esse é o indivíduo de personalidade A. E tem o indivíduo de personalidade C, que é aquele que você chega numa repartição pública, ele chega atrasado, quando você chega lá, ele está com os pés em cima do birô, o jornal aberto, fazendo a melhor leitura, tomando o seu cafezinho, o chefe fica morrendo de raiva, ele já enterrou pelo menos uns 4 ou 5 chefes, que ele não morre, ele é imortal. Então esse é o C. E o indivíduo B, que é aquele indivíduo médio. Então o indivíduo A, eu tenho muita personalidade A, até conversei com o doutor Tibério, que também tem essa personalidade A, a gente tem que se blindar um pouco, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então esse é um grande erro de gestão. Nós temos que saber limitar as nossas ideias e entregar para outras pessoas que têm a formação e que vão nos ajudar muito a desenvolver. Doutor Domingos falou da clínica dele, eu posso falar que realmente é uma clínica muito bonita, até porque eu tenho a honra de ser paciente dele. Agora, gente, eu nunca vi um lugar para ter tanta coruja na minha vida. A clínica de doutor Domingos tem mais de 5.000 corujas. Como é que é isso, doutor Domingos? Eu ganhei uma, né? E aí coloquei lá em cima no meu birô. Eu gosto muito de coruja, porque coruja é símbolo de filosofia, né? Mamãe era professora e aí eu achava que a coruja era uma coisa muito bonita. Aí ganhei a primeira coruja, botei no meu birô. Os pacientes foram dando, e é interessante que eu nunca comprei nenhuma coruja. E todas eu ganhei de presente. Então, por símbolo de sabedoria, por símbolo de filosofia, por símbolo de aprendizado, de conhecimento. Então, é assim que a coruja se estabeleceu na minha clínica. Então, eu acredito muito que a coruja nos ajuda no sentido de toda vez que eu olho para ela, eu acho que eu preciso estudar mais um pouco. É tanta sabedoria, tanto conhecimento de doutor Domingos, que o tempo passou tão rápido que já acabou o nosso segundo bloco. Mas vai ficar a pergunta para o segundo bloco. Doutor Domingos, com tanto investimento, com empreendimentos, e o hospital? Fica para o próximo bloco. Aguarde aí, a gente volta em 40 segundos. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação.
Com a pós-graduação Uninasal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninasal, juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já! Estamos de volta ao último bloco do Vencer SA, ao vivo da Uninasal Recife. Hoje, lembrando que estamos com o cardiologista Domingos Melo. E eu terminei o segundo bloco com uma pergunta. Doutor Domingos, cardiologista com tantas formações, proprietário de uma clínica, está construindo um hospital, o primeiro hospital de Piedade. Como é isso, Domingos? Bom, isso é um sonho, não é? É uma ideia que a gente, que eu vinha tendo há muito tempo e fui criando associações, e a gente ainda está naquela fase embrionária do desenvolvimento dessa ideia, porque na nossa região não existe ainda um hospital de ponta, e nós decidimos então trazer um hospital de ponta com uma grande tecnologia. Mas o hospital é caro, precisa de muito dinheiro para fazer esse hospital dos meus sonhos. E aí nós tivemos que nos associar com algumas pessoas e estamos naquela fase de desenvolvimento para ver se tudo vai dar certo, para chegar a um hospital grande, forte e extremamente científico. Esta é a nossa ideia de um hospital na nossa região. Esse sonho que vai se tornar realidade, ele está dizendo que é um sonho, mas eu já sei que é realidade. Então você que está assistindo, aguarde. Em breve, e eu digo muito breve para quem fala de gestão, antes de 2020, o nosso hospital vai estar pronto para nos atender. Eu tenho certeza disso, doutor Domingos. Eu acredito muito nas palavras de Tibério, viu? Doutor Domingos, cardiologista, doutorado, especialização fora, clínica, negócio que deu errado, a clínica que deu certo, o hospital sendo construído, aí o senhor acha pouco, resolve entrar na vida acadêmica. Por quê? A vida acadêmica, na verdade, ela sempre foi a minha vida. Porque o academicismo é que nos regra, ele nos dirige, ele cria um caminho, ele cria o mapa do seu desenvolvimento. Então, o academicismo é uma coisa muito saborosa, porque ele só lhe dá prazeres. Ser acadêmico só lhe dá engrandecimento e satisfação. Então, por conta disso, eu sempre gostei muito da área acadêmica. E agora, mais e mais e mais e mais. Quanto mais, melhor. Qual o benefício que o cardiologista Domingos traz para o professor Domingos? E qual o benefício que o professor Domingos traz para o cardiologista Domingos? Bom, o benefício que o cardiologista traz para o professor é que nós precisamos ter o conhecimento científico muito sedimentado para depois disso você conseguir entrar na cátedra. Então você se prepara, sedimenta o conhecimento e depois de sedimentado é que você vai ter a condição de passar esse conhecimento à frente de uma forma mais integral. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, o cardiologista cuida do professor e o professor cuida do cardiologista. Aí vem clínico, ecocardiologista, empresário, empreendedor, professor. Aí agora ele achou pouco e está como coordenador da especialização em cardiologia da Uninasal. Conte isso para a gente. O senhor não tinha o que fazer, se for arrumar mais uma coisinha. Essa foi uma delícia, foi uma proposta deliciosa, ela surgiu depois que eu já estava como professor da Uninasal e através do professor Cláudio. Através do professor Cláudio Lacerda, que é o coordenador de medicina da Uninasal, a gente tem uma conversa informal. Ele disse: Domingos, por que você não pensa em a gente criar aí uma pós-graduação em medicina da Uninasal? Eu disse: para mim já está pensado, já adorei essa sugestão. E aí o professor Cláudio, que é muito dedicado à parte científica, é um professor de alta formação,
ele me levou para conhecer esta figura acadêmica, que é o doutor professor Tibério Prachá, que é o coordenador da pós-graduação. Quando nós conversamos, as ideias foram iguais e aí surgiu a pós-graduação da Uninasal. Aí juntaram duas pessoas um pouco proativas, né? E notícia de última hora, nova, para você da área de saúde que está assistindo, aqui de casa, surge mais uma especialização, a de enfermagem e cardiologia. O que é que você espera dela? Bom, eu gostei muito dessa ideia que o Tibério teve, porque nós criamos a primeira pós-graduação, essa especialização em cardiologia, ela tinha a ideia de ser feita em apenas uma cidade, que seria o embrião aqui em Recife. O Tibério, uma semana depois, me ligou e disse, vamos fazer em 3 cidades. E agora já estamos em 9 cidades, onde essa pós-graduação vai ser lançada. Então, se tornou assim também um desafio. E aí o Tibério, de ontem para hoje, ele pensou e disse, Domingos, eu tive uma ideia, a gente não pode ficar só na preparação da área médica. O que é que você acha de preparar os profissionais de enfermagem? Qual é a necessidade desse grupo? Eles precisam de uma necessidade enorme pelo grande volume de necessidade que nós temos para essas pessoas. Nós precisamos desse profissional treinado hoje na saúde, não só do Recife, mas na saúde do Brasil. E aí o Tibério disse, então vamos criar também a pós-graduação de enfermagem. Eu adorei a ideia, é um desafio e já estou totalmente anexo a mais esse desafio com você, Tibério. Domingos, já falamos da academia, da medicina, já falamos do investimento, do gestor, do empreendedor, mas como estamos falando na área de saúde, uma pergunta, eu que não sou da área de saúde, fico me perguntando, já assisti aquele filme Quase Deuses, sensacional, e eu fiquei me perguntando, vindo para cá hoje, qual foi o grande atendimento que Domingos deu assim a um paciente, aquele que tipo estava em óbito, e só Deus salva, e Domingos conseguiu salvar esse paciente. Houveram algumas situações interessantes. Uma era a situação até de um político conhecido aqui na nossa região. E você salvou? Que ele estava no palanque e ele pegou em alguma coisa lá que deu um choque. E ele ficou preso, e a pessoa que veio socorrê-lo pegou nele e ficou preso também. E ficaram 3 presos. E caíram. E aí ele teve uma parada cardíaca. Porque o choque elétrico, em um determinado momento, ele pode entrar no coração. E essa entrada, ele bloqueia a passagem do bom sinal elétrico do coração e faz a parada cardíaca. E é uma parada cardíaca que, se tiver um socorro imediato, ele pode ser ressuscitada. E aí, eu acho que Deus deve ter dirigido, né, para que ele fosse muito rapidamente levado para mim, e aí aconteceu essa ressuscitação, que é o termo que nós utilizamos, né, a chamada ressuscitação cardiorrespiratória. E foi feito, e ele saiu, e daqui a pouco ele acordou, e você acorda normalmente, parece que aquilo não aconteceu. E ele está vivo até hoje. Ele é até uma pessoa religiosa e de vez em quando ele diz aí nas rádios que... Então isso foi uma história muito interessante. Se eu tivesse feito um plebiscito antes, eu acho que a votação não seria a favor. Aconteceu uma vez, eu estava me sentindo mal também, eu pensei que eu ia morrer, eu liguei para o doutor Domingos, ele fez, o que é que você está sentindo? Fica aí deitado tranquilo que de coração tu não vai morrer não. Pensa na simplicidade, né? Eu confiei, fiquei tranquilo e graças a Deus eu estou aqui. Domingos, quais dicas para o profissional da área de saúde ou do aluno que está nos assistindo, que quer adentrar e criar uma carreira de sucesso? Eu quero ser um Domingos Melo amanhã. Quais as dicas que Domingos Melo deixa para essa juventude que está nos assistindo? Foco. Você tem que focar no que você deseja. O foco é o ponto mais importante. Dentro de uma formação universitária, você vai passar por várias áreas e você vai ter que direcionar a área que mais lhe interessa. Você vai conhecer todas, porque é importante conhecer, mas você precisa focar em uma. E aquele foco significa
desenvolver estudo diário. Todos os dias estude aquele ponto que você escolheu. Quando você terminar a sua graduação, você já vai ser um profissional de fácil contratação. Muita gente já vai querer que você trabalhe. E aí você vai continuar o seu desenvolvimento, ou seja, vai fazer uma especialização, pode seguir para um mestrado, pode seguir para um doutorado. E essa é a grande dica que eu dou. Estudem, porque estudar dá sucesso. Hoje ou amanhã, o nosso país vai reconhecer que aquelas pessoas que estudam terão sucesso. Muito obrigado, doutor Domingos. E a palavra do momento, quando se fala de sucesso, para quem está começando, é trabalhabilidade. Então é importante você que está aí assistindo, saber que hoje você não adianta ser muito bom em algo, você tem que ser muito bom em muitas coisas. Então estude muito em diversas áreas, para ser um profissional versátil, para ser um profissional visto, admirado e desejado pelo mercado. As dicas de doutor Domingos são realmente extremamente pertinentes. Doutor Domingos, estamos chegando ao final do nosso programa, muito rápido. Eu queria que você se despedisse aí do nosso público, deixando uma mensagem aí. Você que é um homem de muito conhecimento, de muitos poemas e provérbios para os nossos telespectadores. Bom, agradecer essa oportunidade que a Uninassal tem trazido para mim, que é mais uma vitória na minha vida. Agradecer o fato de estar com vocês hoje à noite, jovens, promissores e futuros profissionais da área de saúde. Eu vejo a área de saúde como uma área indispensável, extremamente importante na nossa sociedade, uma área que necessita de uma grande respeitabilidade, porque quando a gente adoece, quando a gente se sente ou percebe que a nossa vida pode se esvair, é que nós valorizamos muito o profissional de saúde. Eu desejo a todos um grande sucesso nas suas carreiras profissionais. Doutor Domingos, muito obrigado pela sua presença, foi sensacional. Gente, a você de casa, a você que está aqui assistindo o nosso programa, estamos chegando ao final de mais um Vencer SA, diretamente da Uninassal Recife. Eu quero agradecer a todos vocês, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo, todos os lugares que estão assistindo a essa plateia maravilhosa que está aqui, dos cursos da área de saúde. E lembrar que o nosso programa Vencer SA é todas as quartas-feiras, às 20 horas, direto para você. Cada semana um tema diferente, cada semana uma área diferente. Sempre com algo novo para você. Muito obrigado, boa noite e até a próxima quarta-feira.